Bom dia, gente. Beleza? Bom, na semana passada, eu só gravei o vídeo, né? A gente não teve aula interativa, então eu só gravei o vídeo para falar um pouquinho sobre a nota livre, né? Eu já coloquei para todas as turmas os nomes dos grupos, conforme vocês me passaram, e os capítulos. Todos os capítulos estão postos lá nos arquivos, tá bom? Na aula interativa da sexta-feira, a gente vai falar um pouquinho mais, vou tirar algumas dúvidas aí, algumas dúvidas sobre como vai ser essa nota livre, sobre datas e tudo mais. Mas já podem antecipar aí a leitura dos capítulos. Os capítulos são relativamente curtos, tá bom? Um dos grupos aí ficou responsável por dois capítulos, porque eram dois capítulos curtos e que estão relacionados, mas a gente conversa sobre isso na aula interativa, tá bom? Além disso, vocês devem se lembrar que a gente terminou de falar sobre oração subordinada, e a gente pulou para um próximo tópico aqui, que era pontuação. E eu comentei com vocês na aula interativa que a gente ia tratar especialmente de três sinais de pontuação, né? Um que é muito importante, que é a vírgula. E aí nas próximas aulas a gente vai falar sobre ponto e vírgula e sobre aspas, tá bom? Obviamente a gente vai ocupar a maior parte do nosso tempo aqui falando de vírgula, porque é aquele sinal de pontuação que mais cai para a gente em vestibular, que mais gera dúvida, tá bom? E na aula interativa a gente vai falar como que a vírgula contribui para mudar o sentido da frase, isso é um ponto bem importante para a gente, tá? É, e aí na aula de hoje, por isso que eu coloquei aqui pontuação 1, o uso da vírgula, a gente só vai falar sobre vírgula, mas a gente vai dividir essa aula em duas partes. A gente vai falar sobre o uso da vírgula no período composto, uma parte desse assunto a gente já tratou, e o uso da vírgula no período simples. O que é isso, professor? Período composto, quando que ocorre vírgulas entre orações. Isso quer dizer, entre uma oração principal e uma oração subordinada, ou entre orações coordenadas, ou seja, vírgulas no limite de orações, no final das orações, tá certo? E na segunda parte da aula a gente vai falar sobre as vírgulas internas, sobre quando que ocorre vírgula dentro das orações, tá certo? Bom, então a primeira parte da nossa aula vai ser aqui sobre vírgulas no período composto. Uma parte desse assunto, como eu disse, a gente já tratou lá na aula anterior, né? Mas eu vou retomar, porque vou retomar bem rapidamente aqui, porque falta um pedaço ainda, tá? E depois, na segunda parte, a gente fala sobre vírgulas no período simples, quando que ocorre vírgula dentro das orações. Então, é o seguinte, quando que ocorre vírgula, essa é a nossa dúvida, quando eu tenho uma relação de subordinação. Isso quer dizer quando eu tenho oração subordinada. Então vocês se lembram que quando a gente tem oração subordinada, ela pode ser substantiva, pode ser adjetiva ou pode ser adverbial, tá certo? Substantiva são aquelas objetiva direta, objetiva indireta, subjetiva, predicativa, aquelas primeiras que a gente tratou quando a gente ainda estava na sala de aula, né? Quando a gente ainda não tinha EAD. Adjetiva, aquela que o que equivale a o qual, certo? E a adverbial, que são aquelas que têm sentidos específicos, né? Tempo, causa, modo, intensidade. Olha o meu cabelo, gente, está na hora de cortar já, né? Então, o que a gente falou na aula passada? Que entre a oração principal e a oração subordinada substantiva, nunca ocorre vírgula, tá certo? Então eu tenho lá a oração principal e tenho uma oração que tem função de objeto direto, por exemplo. Nunca vai ter vírgula entre elas. O que não quer dizer que uma frase que tem essa estrutura nunca vai ter vírgula. Nunca vai ter vírgula aqui, tá certo? Agora, de repente, pode ter vírgula dentro da oração principal. Só que aí a gente vai falar disso no final dessa aula, quando tem vírgula interna à oração, tá bom? O nosso problema agora é a vírgula no limite das orações.
Quando que ocorre vírgula, no caso da oração adjetiva, entre a oração principal e a oração subordinada adjetiva? Aqui a gente disse, olha, a vírgula ocorre neste lugar dependendo do sentido que eu queira, né? Então, vocês se lembram que a oração adjetiva pode ser explicativa ou pode ser restritiva. Lembra que é uma diferença de sentido, eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, né? Isso daqui está nas aulas anteriores. Quando ela é explicativa, com vírgula, quando ela é restritiva, sem vírgula, tá certo? E isso não é só uma questão de classificação, mas é uma questão de mudança de sentido, tá certo? O que não exclui, insisto, que haja vírgula aí dentro da oração também. E no caso da oração adverbial, temporal, causal, consecutiva, concessiva e assim por diante, quando que ocorre vírgula entre a oração principal e a oração subordinada adverbial? Depende. Lembra que a gente falou? Depende da ordem, né? Se a ordem for essa, primeiro a oração principal e depois a oração subordinada adverbial, aqui vai ficar sem vírgula entre elas. Por outro lado, eu poderia formular a frase, e não muda em nada o sentido, eu poderia formular a frase colocando primeiro a oração adverbial e depois a oração principal. E aí, quando a estrutura é essa, eu vou separar as duas orações por vírgula, tá certo? O que não exclui também que haja outra vírgula dentro da oração subordinada ou dentro da oração principal por outra razão, tá? O nosso foco aqui, né, nesse slide é somente a ocorrência ou não de vírgula no limite, separando as duas orações, tá bom? Isso daqui é um ponto que a gente tratou na aula interativa da semana passada, mas eu queria ir um pouquinho além agora. Por quê? Porque antes de a gente falar de oração subordinada, a gente falou também de orações coordenadas, que são aquelas orações que compartilham uma mesma frase, né? Na verdade, elas são independentes. Lembra que coordenada a gente definiu dessa maneira? Elas são independentes, mas elas estão numa mesma frase, tá certo? Quando isso acontece, vocês se lembram que a oração coordenada pode ser aditiva, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva. São os 5 tipos que nós tratamos e eu coloquei aqui os exemplos de conjunções que são utilizadas nessas orações coordenadas, tá certo? Lembrando também que todos esses tipos que estão aqui são orações coordenadas sindéticas, tá certo? Para uma oração coordenada ser aditiva, ela tem que ser sindética. Por quê? Sindética significa que usa conjunção. Então, se eu tenho uma oração coordenada que começa com E, ela é uma coordenada sindética aditiva. Mas a gente não pode se esquecer que existem também as orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que não usam conjunção, tá certo? Eu tenho lá dentro de uma frase 3 verbos, mas não tenho nenhuma conjunção. Então, elas estão separadas, são 3 orações coordenadas entre si, mas quando elas não usam conjunção no seu início, elas são assindéticas, tá? Então, isso daqui, uma revisãozinha lá do que a gente falou sobre orações coordenadas. Agora vamos para o nosso problema, que são as vírgulas, né? Quando que ocorre vírgula aí separando orações coordenadas? Então, primeiro, quando a oração for coordenada assindética, isso quer dizer sem conjunção no início, ela sempre vai ter vírgula. Então, vamos ver os exemplos que eu coloquei aqui. Eu coloquei, o cavalo chegou na live, chegou é um verbo, ouviu a música sertaneja, ouviu é outro verbo, disparou em retirada, disparou é outro verbo. Lembram desse meme? Procurem aí na internet para quem não viu ainda, isso daí é um meme recente. Então, o cavalo chegou na live, isso é uma oração. Ouviu a música sertaneja, isso é outra oração. Disparou em retirada, isso é outra oração. Essas orações são coordenadas entre si. O que isso quer dizer, professor? Se a gente fizer a análise aqui, a gente vai ver que elas
não exercem papel sintático dentro da outra. Uma não é o objeto direto da outra, uma não é o adjunto adverbial da outra, elas são sintaticamente completas. Tá claro? Então, a única relação que há entre essas três orações é o fato de que elas compartilham uma mesma frase. Essa foi a maneira como nós explicamos orações coordenadas. Isso já é um conteúdo dado para a gente, tá? E elas são assindéticas, todas elas. As três aqui são assindéticas. Por quê? Porque eu não coloquei conjunção nenhuma, né? Nenhuma daquelas mas, portanto. Como então eu separo essas orações? Por meio de vírgula. Então esse é o primeiro caso obrigatório de vírgula que a gente está comentando aqui sobre orações coordenadas, né? Se eu não uso conjunção nenhuma, eu obrigatoriamente uso vírgulas, tá certo? Então uma das funções da vírgula, separar orações coordenadas assindéticas. Professor, e se eu tiver uma oração coordenada sindética? Isso quer dizer que usa conjunção. Vou colocar aqui, ó, sindética com conjunção, né? A regra aqui é a seguinte: todas também vão ter vírgula antes da conjunção, exceto uma delas, a aditiva. Tá certo? Então, por exemplo, ó, a festa estava muito boa, mas o Gustavo chegou. Então, o que eu tenho de verbo aqui? Eu tenho estava e tenho chegou. Beleza. Cadê o limite entre essas orações? É esse mas. Se eu fizer a análise aqui, não esquecendo que tem uma vírgula aqui que eu risquei, né? Se eu fizer a análise dessa frase, eu vou descobrir que as duas orações são independentes. As duas orações, uma não interfere na estrutura sintática da outra, tá certo? Então, essa daqui é uma oração coordenada, essa daqui também é. Lembra que quando eu tenho oração coordenada, não existe oração principal, tá certo? Porque elas estão na mesma hierarquia, tá bom? A primeira é uma oração coordenada assindética, por quê? Porque não começa com conjunção. A segunda é uma coordenada sindética, porque ela começa com uma conjunção. E essa conjunção é a conjunção mas. Então ela é uma coordenada sindética adversativa, daquelas 5 que eu comentei aí no slide anterior, ela é adversativa. Se eu tenho uma conjunção adversativa, eu obrigatoriamente uso vírgula antes da conjunção, tá certo? A única que não vai ter vírgula, vai ser um caso particular, é a aditiva. Outro caso aqui, ó. O Gustavo chegou, portanto encerraremos a festa, né? Então chegou é o verbo e encerraremos é outro verbo. Tenho, portanto, duas orações. Se eu fizer a análise aqui, eu vou perceber que aqui eu tenho uma relação de coordenação e não de subordinação. E o limite entre as orações está aqui, ó. A primeira é uma coordenada assindética, porque não começa com conjunção. A segunda começa com uma conjunção. Ela é uma coordenada sindética. E essa conjunção, portanto, é uma conjunção que dá a ideia de conclusão. Então, ela é uma sindética conclusiva. Do ponto de vista da pontuação, que é o que a gente está tratando nessa aula, se eu tenho uma coordenada sindética conclusiva, eu obrigatoriamente uso vírgula para separar da outra oração. Tá certo? Professor, e no caso das aditivas, que você colocou aqui um caso de exceção, né? Vamos dar uma olhadinha no caso das aditivas. Aqui a gente tem duas regras, gente. O mais comum é, quando eu tenho uma conjunção aditiva, um e, um nem, é ficar sem vírgula, né? É muito estranho para a gente colocar vírgula antes do e. Então, olha esse caso. O Gustavo chegou e começou a tocar música sertaneja. Então, chegou é um verbo. Começou a tocar é uma locução, que funciona como um verbo também. Se eu tenho duas orações, quer dizer que eu tenho... Se eu tenho dois verbos, perdão, quer dizer que eu tenho duas orações, né? E elas estão ligadas por meio dessa conjunção e aqui. Então eu sei que a primeira é o Gustavo chegou, oração coordenada assindética. A segunda é uma oração coordenada, porém ela é sindética. E a conjunção e mostra para mim que ela é uma sindética aditiva, tá certo? Então, como eu comentei lá no slide anterior,
Quando eu tenho coordenada sindética aditiva, eu não uso vírgula, que é exatamente o que aconteceu aqui, sem vírgula no limite entre essas orações. E insisto, né? O que não quer dizer que não possa haver vírgula dentro de cada uma delas. Isso a gente vai tratar daqui a pouquinho. Porém, tem uma regrinha que muitas vezes a gente se esquece, justamente porque a gente se esquece, cai em vestibular, que é o seguinte: pode sim ter vírgula antes do E, né? E quando que isso acontece? Quando as duas orações coordenadas têm sujeitos diferentes. Olha que interessante. Vou fazer de outra cor aqui, ó. O Gustavo chegou, é uma oração, né, que está em torno aqui do chegou, e nós encerraremos a festa imediatamente. Encerraremos é o outro verbo que mostra para mim que aqui há uma outra oração. Percebam que aqui eu coloquei vírgula. Ficou bem apagadinho ali, mas tem uma vírgula ali. Por que, professor, que você colocou vírgula antes desse E? Porque a primeira oração, que é o Gustavo chegou, é uma oração coordenada assindética, cujo sujeito é o Gustavo. Sujeito, o Gustavo. Certo? No segundo caso, na segunda oração, ela é uma coordenada, né, aditiva. Deixa eu marcar isso aqui. Ó, ela é uma oração coordenada sindética aditiva. Porém, ela tem um sujeito diferente. Se o sujeito da primeira é o Gustavo, o sujeito da segunda é nós. O que a gramática diz? Quando eu tenho duas orações que estão coordenadas, uma ideia de adição, e existe um sujeito diferente entre elas, que é o que acontece aí, eu ponho vírgula antes do E, tá certo? Então tem esse segundo caso aqui, em que a oração aditiva deve ser separada por vírgula, quando elas tiverem sujeitos diferentes, tá certo? Então o sujeito aqui é nós, o sujeito aqui é o Gustavo. Mesmo que eu tenha uma aditiva, eu ponho vírgula. Percebam que no exemplo anterior isso não aconteceu. Quem chegou? O Gustavo, sujeito. Quem começou a tocar música sertaneja? Estou pressupondo aqui que seja o Gustavo também. O Gustavo veio com o violão e começou a tocar música sertaneja. Se for esse o entendimento da frase, eu não uso vírgula. Tá certo? Tranquilo? Olha que curioso. Nesse primeiro caso, se eu colocar vírgula, se eu falar Gustavo chegou, vírgula, e começou a tocar música sertaneja. A frase é possível, só que eu estou dizendo outra coisa. Estou dizendo que outra pessoa começou a tocar música sertaneja, não o Gustavo. E quem está indicando isso para mim é a vírgula. Tá certo? Muito cuidado com essa regrinha aí. É uma regrinha bem chatinha, bem de exceção, né? E que cai bastante em vestibular e, consequentemente, cai para a gente em provas e tal. Tá bom? Bom, e aí a gente passa para a segunda parte da aula, que é quando a gente vai tratar aqui da vírgula no período simples. Isso quer dizer, quando que ocorre vírgula dentro da oração, tá certo? E aqui pode ser dentro de uma frase que tenha um único verbo, ou pode ser dentro de uma frase que tenha mais de um verbo, mas eu estou preocupado agora não com a vírgula que separe duas orações, mas com a vírgula que ocorre dentro da oração principal, da oração subordinada. Tá certo? Então, vou pelos casos mais simples primeiro. Então, por exemplo, quando que ocorre vírgula? Nos casos de aposto e vocativo, né? Então, por exemplo, ó, Dudu, o professor mais gato, já namora, né? Isso é uma tristezinha, mas veja bem, eu tenho um único verbo aqui. Tenho namora, tá certo? Se eu fizer a análise aqui, a gente vai ver que isso daqui é período simples, porque todo mundo está em torno deste verbo, tá? E qual que é a razão de eu ter usado vírgulas aqui? Veja que eu não estou separando orações, né? Até porque tem uma única oração. Eu poderia até continuar a frase daqui para frente, tá? Mas a minha preocupação aqui é a seguinte: eu tenho um aposto, tá certo? Então, quando eu uso aposto, obrigatoriamente eu uso vírgulas, e esse é um caso muito conhecido de vocês, né, do uso de vírgulas para separar, para isolar o aposto. Tá? O vocativo, a mesma coisa. Para quem não se lembra o que é vocativo, é aquele termo sintático que serve para mostrar com quem eu estou falando. Tá certo? Então, ó, Dudu,
O que farás após a quarentena? Mas já estou chamando aqui para um rolê, para ver o que vai acontecer, mas enfim. Essa vírgula aqui ocorre dentro de um período simples, né? Para mostrar para mim que esse Dudu aqui é um vocativo, tá? Então, são dois casos de vírgula interna à oração, né? Tudo aqui gira em torno do verbo namorar, do verbo fazer, e as vírgulas ocorreram no primeiro caso para separar um aposto, no segundo caso para separar um vocativo, tá bom? Lembrando, né, que isso daqui poderia estar numa frase maior, mas não estou preocupado com a vírgula entre orações. Aqui é uma outra regra, que é a vírgula dentro da oração, tá? Outra razão, então primeira regrinha dessa daqui. Segunda regrinha, a vírgula para marcar elipse do verbo. E aqui eu queria fazer um alerta que esse daqui é um dos casos mais conhecidos em vestibular, um dos casos que mais caem em vestibular. Então, por exemplo, eu gosto de funk, o Gustavo, K-pop, né? Depois a gente vai falar na aula que vem o uso do ponto e vírgula, tá bom? A gente pode até voltar a este mesmo exemplo, mas por enquanto deixa ele guardadinho aqui. O que eu estou preocupado nessa aula é com o uso desta vírgula. Por que eu usei vírgula aqui, né? Veja que não existe vocativo, não existe aposto, né? A função dessa vírgula aqui é mostrar para mim que ocorreu aqui uma figura de linguagem chamada zeugma. Aliás, a gente vai falar sobre figuras de linguagem este ano, hein? Uma figura de linguagem chamada zeugma. E o que é o zeugma? É a omissão de um verbo, a elipse de um verbo. E por que eu posso esconder um verbo? Porque geralmente esse verbo foi dito anteriormente. Qual que é o verbo que está sendo escondido neste local aqui onde eu pus a vírgula? O verbo gostar, né? Então é como se eu tivesse dito, eu gosto de funk, o Gustavo gosta de K-pop, tá certo? Então, quando eu escondo um verbo, eu marco essa omissão do verbo por meio de uma vírgula, tá bom? Esse é um caso que cai muito, muito em vestibular, consequentemente para a gente também, tá? E o terceiro caso, que é o mais comum, a gente usa vírgula com muito mais frequência para essa função, é a vírgula para marcar a inversão sintática. E aqui a gente tem que se lembrar de uma coisa. Vocês se lembram, no ano passado, que nós definimos um conceito chamado ordem direta. O que é ordem direta? A maior parte das frases do português a gente formula nessa sequência: sujeito, seguido de verbo, seguido de objeto, seguido de adjuntos adverbiais, certo? Se eu formulo uma frase nessa ordem, não ocorre vírgula, né? Agora, quando eu faço alguma inversão nessa ordem, eu tenho que marcar a inversão por meio de vírgula. Então vamos olhar aqui, ó, que é a mesma frase em 3 versões diferentes, só que uma delas está na ordem direta. Isso quer dizer sujeito, verbo, objeto e tal, né? Por isso não ocorre vírgula. As outras, de alguma maneira, eu fiz uma inversão. Então, vamos fazer a análise sintática. A Vera serviu como major das Forças Armadas Brasileiras durante a Guerra do Paraguai. Olha bem, serviu é o verbo, quem serviu? A Vera, é o sujeito, e aí vem o restante da frase. Né? O que eu quero que vocês notem é esse trecho aqui, ó, durante a Guerra do Paraguai. Isso daqui é um adjunto adverbial de tempo. Né? A pergunta que eu faria aqui é: ela serviu como major das Forças Armadas quando? Durante a Guerra do Paraguai. Percebam que eu não separei esse trecho por vírgula. Por quê? Porque ele está no lugar em que a ordem direta manda ele ficar, final da frase, né? Porém, eu posso colocar esse trecho em outros lugares da frase. Só que se eu fizer isso, eu tenho que marcar por meio de vírgula. Então, por exemplo, durante a Guerra do Paraguai, vírgula, a Vera serviu como major das Forças Armadas Brasileiras. O que explica essa vírgula? A inversão sintática desse adjunto adverbial
de tempo, né? Então ele apareceu num lugar aqui diferente daquele que é defendido, vamos dizer assim, pela ordem direta, tá certo? Então eu tenho que marcar que esse trecho está fora da ordem direta. Isso eu poderia colocar em outro lugar, né? Se eu colocasse, ó, a Vera serviu durante a Guerra do Paraguai como major das Forças Armadas Brasileiras. Beleza, ó, de novo esse trecho. Durante a Guerra do Paraguai, que é o adjunto adverbial de tempo, ele está fora do lugar em que a ordem direta diz que ele deveria estar. Então, isso não é um problema. Porém, eu isolo esse trecho entre vírgulas, tá certo? Então, a inversão sintática é o caso mais comum do uso de vírgulas para a gente, tá bom? Sobre período simples, é isso. Aposto e vocativo, elipse do verbo e inversão sintática, tá certo? Do período composto, a gente falou dos casos de subordinação e dos casos de coordenação. Com isso, a gente termina de falar sobre os casos de vírgula. Na verdade, a gente não termina. Na aula interativa, eu quero focar aqui não nas regrinhas. Aqui eu apresentei para vocês as regras, né? Mas na aula interativa eu quero focar numa coisa muito importante. Como que vírgula pode alterar o sentido da frase? Esse vai ser o nosso foco lá na aula interativa, tá bom? Para terminar, então aqui eu já coloquei lá para vocês os exercícios do Forms, né? São 2 exercícios, valendo 0,2 cada um. E um exercício do poliedro, bem simplesinho também, o exercício 5 da página 87, tá bom? Gente, um beijo, até sexta-feira. E aí, não esquecendo que na sexta-feira a gente vai falar sobre as instruções da nota livre também, tá? Mas já está tudo lá no Teams também, ok? Um beijo, meninos. Boa semana, bons estudos para todos.